18 de dezembro de 2025, mensagem hoje do envio do sistema arcturiano e Shambhala. Consigo retratar exatamente a energia que eu recebi e a percepção que eu tive, que eu senti. E hoje a frase veio assim: saiba escolher as suas batalhas. E eu coloco como meu entendimento, saiba escolher onde colocas a tua energia. Eu não gosto muito da palavra batalha porque me soa muito como dificuldades, conflitos, coisas pesadas, e eu acredito muito que a gente tem que soltar esse fardo, soltar esse peso, começar a acreditar que tudo pode ser mais leve. Eu acho que quando a gente coloca muito essa coisa de batalha, de guerra, de fortaleza, tem o lado positivo disso, mas também tem o lado do peso, né? De que tudo se torna realmente mais e mais disputas e a gente clama por isso, né? Por motivos de guerrear, de disputar, de duelar. Eu, há alguns anos atrás, quando eu era bem jovem, eu gostava disso. Achava assim, ai, maravilhoso, estilo assim, Joana d'Arc, né? Guerreira, poderosa guerreira, ou aquela pessoa assim que abandona tudo, sabe? Desprendido total. Só que não, caminho do meio, né? Siddhartha Gautama, Mestre Jesus, caminho do meio. Saiba direcionar a energia de maneira a se preservar. Aí pede muito para a gente lembrar dos mantos da invisibilidade, escudo marrárico, Merkaba de proteção, pirâmide de proteção, usar tudo que nós temos à nossa disposição. Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Eu tenho o hábito de fazer isso quando eu acordo, uma oração, uma meditação, Merkabas, durante o dia também e à noite. Mas, às vezes, entre esses períodos, acontecem situações ou nos deparamos com pessoas que nos causam um mal-estar, que na realidade não é da pessoa, está em nós, mas ela refletiu, eu vejo dessa maneira. Mas, enfim, acontecem momentos do dia em que ficamos meio mal com alguma coisa, algum fato, alguma palavra, algo nos tira um pouquinho da nossa linha, assim, vamos dizer, do nosso prumo. E às vezes esquecemos de parar, respirar, como eles sempre dizem. Dar aqueles minutos de sair um pouquinho fora daquele lugar, daquele ambiente ou daquela pessoa que está ali, que nós não estamos nos sentindo tão bem naquele local, nem que seja, vai para o banheiro, não sei, vai para algum lugar, entendeu? Mas que tu possa ficar sozinho. E naquele momento tu te conectar com o teu eu superior, conectar contigo, respirar. 2, 3 minutos que seja, respira. Ativa a geometria, ativa o manto da invisibilidade, o que tu tiveres, o que tu sabes fazer, pede para o anjo de guarda um apoio, teu eu superior, e blinda teu campo. Eu sou blindado, blindada pela luz divina. Nada que não seja amor me alcança. Meu campo é sagrado, protegido e inviolável. Decrete, acredite, imagine uma luz violeta, não importa. O manto de Maria, do Mestre Jesus, do seu anjo de guarda. Chame por São Jorge. Eu não sei, cada um faz a sua maneira. Mas o importante é sair imediatamente dessa sensação ruim, desse mal-estar. Limpar aquele momento e voltar à sua energia. Porque não percebemos, mas estamos o tempo todo trocando energia com as pessoas, doando a nossa energia, recebendo energia também. E quando existe alguma interferência, quando aquilo não está na nossa mesma frequência,
de vibração, pode ocorrer esse mal-estar. O ideal é não ficar com isso, é ajustar. Com um rádio que está fora da estação, vamos dizer assim, antigamente, hoje em dia é Spotify, mas enfim. Eu sou das antigas que tinha as estações de rádio, tinha aquele botãozinho redondo, o dial, tu tinha que ajustar, e às vezes era complicado, porque era, sei lá, 92.1, não era ponto 3, não era 92, sabe? Então tinha aquele pequeno ajuste. E é isso, nós temos também os nossos pequenos ajustes. E a mensagem veio sobre isso. Canalizarmos as energias, as vibrações, para as nossas realizações, para o nosso trabalho. Colocarmos essa ação amorosa nos nossos projetos. Quantas e quantas vezes a gente doa para o parente, para o amigo, para o vizinho, para o conhecido, fulano precisa, Beltrano também, vou ajudar. Eu era assim, a irmã samaritana, eu não tenho irmãos que eu conviva, né? Tenho meio irmãos que nunca cresci com eles, enfim. Mas eu digo a boa samaritana, vamos dizer assim, que quer ajudar todo mundo. Eu tenho uma técnica aqui, deixa eu te ajudar. Eu sei fazer isso, eu sei benzer, eu sei fazer reiki, ou enfim, eu vou te ajudar. Ok, maravilhoso, é ótimo ajudar as pessoas. Quanto mais a gente ajudar as pessoas, melhor o mundo fica. Mas e a gente? Onde a gente fica nisso tudo? Aí tu doa energia, e cadê a tua? Cadê a tua energia? Cadê o teu bem-estar? É como aquela velha história do avião. Coloque a máscara em ti. Como é que tu vai ajudar alguém se tu não colocar a máscara de oxigênio? Tu vai passar mal e a pessoa também. Entendeu? Então, a gente tem que estar em primeiro lugar. E nós não somos acostumados a isso. Nós não somos educados a isso. É sempre em prol do outro, temos que ser abnegados. A mesma coisa é o cobrar nos atendimentos terapêuticos, terapia holística, reiki. De graça recebeis, de graça tens que retribuir. Não é para tudo. Eu fui voluntária em centro espírita, com apometria. Ali era um trabalho voluntário, ali se doava energia, ali se fazia uma vez por semana. Mas não pode ser todos os dias, sempre, gratuito. Tudo tem um valor e tudo é pago, a gente saiba disso ou não, a gente estando pagando com moeda corrente, com dinheiro, Pix cartão, que hoje em dia não tem mais dinheiro, mesmo que tu não esteja pagando um valor por algo venal, existe uma troca, nem que seja de energia. A frase, eu gosto muito de algumas frases porque dá aqueles insights na gente. Não existe almoço grátis. Lembra disso, não existe almoço grátis. Então, quem muito só recebe e não faz nada, vai ficar com déficit. E quem só doa, fica com déficit. Quantas e quantas vezes eu pensava assim, por culpa, por crença limitante, por dogmas, enfim, tantos fatores. Eu tenho que ser assim, eu tenho que doar. Talvez porque eu achasse que estava recebendo de outra maneira, de outra forma, de outras vias, mas nem que seja a troca por outra coisa para outra pessoa. Não precisa voltar diretamente para ti, se a pessoa não puder. Mas algo tem que ser estabelecido, senão não fica como uma balança. Sempre alguém vai ficar desequilibrado e aquele que deve vai pagar em algum momento. Então, isso é muito importante.
discernir o que é nosso, isso eles falam sempre, e o que é do outro, o que é da minha energia e o que não me pertence. Eu muitos anos sofria com isso. Eu era muito esponja, eu ia nos lugares, ficava mal, não sabia por quê. Eu ia numa festa, num lugar, conversava com um A, B, C, voltava mal. Às vezes assistia um filme, me envolvia naquilo, emotiva, ia naquele enredo, me sentia que nem a mocinha do filme lá, isso era um filme de sofrimento, sabe? Aquilo me tomava. Love Story, ou sei lá, filmes assim, que eram muito melancólicos, e aí eu me botava no papel daquela pessoa, então, imagino que eu não estava vibrando depois. Depressão, melancolia, dor e sofrimento, porque eu me colocava naquele papel, eu me doava para aquela situação, eu entrava naquele personagem. Imagina o que eu não estava vibrando ali, o que eu não estava atraindo de coisas ali ao meu redor depois. E estavam naquela sintonia de dor, de lamento, sofrimento. Aquilo nem era meu, aquilo era de um personagem num filme de Hollywood, de ficção. Mas quantos de nós não fazem isso, né? E isso tudo é dreno de energia. Então, escutar o corpo, escutar e perceber o que é nosso, o que não é. O que precisamos nesse momento? Também excesso de trabalho. A pessoa daqui a pouco assim está acordando cedo de manhã, 6 horas, está indo dormir 1h30, e chega uma hora que o corpo não dá conta, e sabe? E tu vai passando do teu horário um dia, 2, 1 mês, 2 meses, e vai acumulando. Então, assim, caminho do meio, sempre a gente tem que estar com aquela luzinha, aquele alerta. O corpo mostra um cansaço extremo, daqui a pouco até aquilo que tu gosta tu já começa a ficar desanimado. Aí pergunta, o que que houve, o que que aconteceu? Pergunta para o teu corpo, isso é meu? O que está acontecendo? Ele vai te dizer, respira, fecha os olhos, medita. Eu superior, o que eu preciso agora? Questione, pergunte, a gente precisa perguntar, porque a gente vai no automático. Também fomos doutrinados a isso, aprendemos a fazer isso. Tem uma nova geração agora que é um pouco diferente, mas a minha geração, nós tínhamos isso. Quanto mais trabalho, quanto mais produção, melhor. Então tem que produzir muito, fazer muito, trabalhar muito, estudar muito, tudo é muito complicado, e isso era um motivo de orgulho. Quanto mais eu luto, a luta, quanto mais eu luto, eu batalho, mais valor eu tenho, mais retorno eu também terei. E a gente vê ali profissões que tem por aí, que são desgastantes, que é de sol a sol, que é trabalho pesado. E te pergunto, essas pessoas estão ricas e milionárias? De trabalho duro, trabalho pesado? E não é sobre dinheiro também que eu estou falando. Dinheiro é um aspecto. Mas será que a batalha, a luta, esse esforço hercúleo, ele é tão saudável, tão salutar? Mas cuide, caminho do meio, não é também não fazer nada, não estudar, não trabalhar, fechar os braços, ficar meditando dia e noite. E que as coisas vêm, as coisas vão cair do céu, não vão. Mas para tudo a gente tem que ter bom senso. Então, desacelerar um pouco, permitir diminuir o ritmo, viver o agora, bem vivido sem pressa, que volta aquela primeira frase, escolha as suas batalhas, é assim, escolha aquilo que vale a pena, coloque prioridades, e não precisa riscar certas pessoas ou certas coisas de uma lista, mas coloque em ordem de prioridades, primeiro isso, depois aquilo, e não se exigir tanto, a gente se exige demais todos os dias. Não há limites também, veio isso, não há limites, apenas aqueles que a mente impõe. E a mente quer
comandar, e para isso, às vezes, ela cria atrito. E quando diz não há limites, ressalto de novo, não existe. Na minha opinião, na minha vivência e naquilo que eu recebo de comunicação, não há limites. Nós nos impomos as limitações através de crenças que nós temos negativas, dos medos, das memórias que nós temos da nossa existência, da nossa ancestralidade, de todas as nossas existências de vidas, do inconsciente coletivo, das pessoas com as quais nós convivemos e nos espelhamos. Então, tudo isso afeta as nossas possibilidades, tudo isso afeta aquilo que nós realizamos. Mas limites não há. Mas o problema é nós vencermos a mente, que diz sempre que nós não podemos. Que é muito difícil. Não vale a pena. Porque a mente, o cérebro, o consciente, ele quer o quê? O mínimo de esforço. Então, procurar sempre equilibrar. Aonde é o meu ponto, aonde eu estou bem, equilibrada em todos os aspectos. É claro que a gente oscila para cima, para baixo, não é uma linha reta. Quando for linha reta, nós não estaremos aqui, estaremos só no mundo espiritual. Mas é prestarmos atenção em nós. É voltar para dentro, é voltar para o agora, sair um pouco do externo, do que os outros dizem, do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros impõem. Parar e pensar o que faz bem para ti. A gente sabe o que faz bem para a gente. Não importa se o outro diz assim, não, tu tem que fazer musculação, não, tu tem que correr, não, tu tem que caminhar, não. A gente sabe o que faz bem para a gente. E no momento de vida que nós estamos. Nem tudo serve para todo mundo a qualquer momento. Nada é bom para todos a qualquer momento. Pode ser bom, mas em algumas épocas da vida não serve, não cabe. De novo, ver o lado positivo de todos, de tudo, porque todos têm. Sair da negação, da dúvida, da descrença, confiar. Semana passada veio muito isso, confiar. Confiar em si, no próprio potencial e confiar nas pessoas também. Existe bondade, existem pessoas, sim, que são, vamos dizer, são do bem. Com defeitos, todos nós temos defeitos, todos nós temos os dias bons, os dias ruins. Todos nós nos comparamos de alguma maneira. Ninguém é perfeito, mas precisamos sim exercitar o autoconhecimento, a autoanálise. Olhar para a gente, dizer o que eu estou fazendo agora, o que eu estou pensando, o que eu estou colocando para dentro de mim, de pensamentos, o que eu estou gerando de emoções. E veio também a mensagem arcturiana, Shambhala, né? Acredite na própria magia, não desperdice mais tempo e energia com o que te desgasta, aquilo que não te traz satisfação. Aprenda a selecionar pessoas e lugares. Relembrarmos do potencial de luz, de compartilhamento que todos nós temos. E as pessoas são espelho. E não só espelho das sombras. A gente fala muito assim, o que eu vejo de ruim no outro é aquilo que está em mim e que está refletindo. Sim, o que nós vemos no outro é o que está em nós e está refletindo. Mas e o que há de bom? Aquilo que a gente vê de bom, de bonito no outro.
ah, fulano é tão bonita, Beltrano é tão querido, é tão generoso, é tão carinhoso. Será que isso não existe em ti? Se tu enxerga no outro, será que isso também não é teu, refletido no outro? É sim um momento de olhar também para as coisas boas, para a fluidez, para a leveza. O mundo já é tão pesado, já tem tantas notícias por aí nos lembrando que as coisas são difíceis. Tem gente que diz que ainda vai piorar. Gente, focar no pior, o que vai dar tudo isso? Então, assim, não é fingir que o mundo é cor-de-rosa, que estão os unicórnios aqui voando, as fadinhas. Apesar que eles existem, a gente às vezes vê alguns por aí, uns pirilampos, né? Eu não lembro o que é pirilampos, mas me veio agora essa palavra. Vagalumes, né? Vagalumes, pirilampos. Yo no creo en las brujas, pero que las hay. Não é ver o mundo cor-de-rosa, mas é também ver o lado bom. Saber que existem os desafios, que existem as provações, provas e expiações, né? Existe a maldade, sim, existe pessoas que fazem coisas ruins com outras pessoas, com animais, existe de tudo no mundo, mas quanto mais a gente foca o olhar nisso, mais atrai, mais aumenta, mais do mesmo. O universo não nos dá aquilo que a gente emana e aquilo que a gente coloca o foco. Uma mulher grávida na rua não começa a observar e daqui a pouco vê um monte de mulheres grávidas. Uma pessoa que quer comprar ou comprou um carro vermelho não começa a ver um monte de carros vermelhos por aí. Então, se eu começar a pensar só no negativo, só na desgraça, na miséria, na decadência, no... o que eu vou ver para mim? O que vai vir para o meu mundo, para a minha realidade? Só coisas assim. Então não é tapar o sol com a peneira, não é fingir que as coisas não existem. Não é. É escolher o que eu darei o foco. Por isso que, de repente, tem pessoas que acham que o meu olhar é um olhar de poliana. Pode ser que seja. Quer achar que é poliana? Que seja. Poliana acho que é até bonitinha, né? Gente, eu nunca passei dificuldade financeira, sim, de me faltar as coisas. Mas eu sempre tive muitos problemas emocionais desde criança. E eu superei eles todos. E eu comecei a aprender que o meu olhar antigamente, na adolescência, que adolescente tem várias personalidades, né? Quando eu estava naquela personagem vítima, sofredora, uma infância complicada, quando eu vestia aquele personagem, aquele arquétipo ali, a vida só ficava pior. Eu tive momentos, dias de muita solidão, mesmo acompanhada, mesmo com pessoas ao meu redor. E até pensei em desistir algumas vezes. E era o meu foco que eu alimentava. Eu era vítima, e aí eu alimentava de filmes, músicas que me deprimiam mais, que me traziam mais dor, mais melancolia. Aí eu tinha amigas também que eram para esse lado tendencioso da melancolia e da depressão, a lei de Murphy, né? Se algo tem que dar errado, isso com certeza acontecerá. É o pão com a manteiga que cai para baixo, com a manteiga virada que gruda no chão. E só ia atraindo mais e mais coisas. E aí tu não só atrai do universo as frequências e a energia, tu atrai seres também. Tu atrai espíritos, obsessores, auto-obsessão, teus fractais aí que andam negativos e que vêm te perturbar um pouco mais. Então, eu insisto nisso, a espiritualidade fala para mim esse tipo de coisa.
relembra muito para que eu não volte para esse lugar. Então, é a neutralidade. O professor Horácio Frazão fala muito nisso também, a neutralidade. A neutralidade, mas quando tu tiver que ir para um local que não seja da completa melancolia. A gente oscila, vamos complementar isso de novo, a gente oscila, altos e baixos, vem uma memória, vem um gatilho, uma coisa daqui e dali, mas não se mantenha. Eu sei o que é se manter nisso, dias e dias a fio. Sem conseguir levantar da cama, chorando, se sentindo a última pessoa da face da terra, sem vontade de viver. E isso é um buraco, é um labirinto, e é difícil sair. Mas a gente consegue. Eu consegui. Qualquer um consegue. Com apoio, com terapia, com discernimento, com autoacolhimento. Mas não dar olho para cego, né? Antigamente diziam isso, não dar olho para cego. Eu brinco um pouco para suavizar. Eu uso agora isso na minha vida. Eu brinco, faço uma piada para deixar mais leve alguns assuntos. Então é isso, é para que enaltecer os pontos baixos, para que enaltecer os defeitos. Vamos vê-los, encará-los, listá-los, sim, mas não rotular a nossa pessoa. Eu tive um terapeuta que sempre dizia isso, esse cuidado com os rótulos. Fulano é deprimido, Beltrano é narcisista, Ciclano é bipolar. Sim, a gente sabe dos transtornos. Rótulos não são bons. Uma coisa é diagnóstico médico e outra é o rótulo que se coloca na pessoa. Lá veio fulano, fulano tem isso, isso e aquilo. É dispensável, cada um com a sua cruz, né? Cada um com os seus dilemas, seus problemas, seus desafios. Então, suavizar e tentar ver o bem, tentar ver o aprendizado. Se viemos aqui realmente para aprender, precisamos passar de fase. Passar de fase do jogo, passar de ano como se fosse na escola. Opinião todos têm, isso foi o que senti no campo também. Cada um nasce, cresce, se desenvolve num contexto, com crenças, dogmas, cria suas narrativas e visões do mundo. E a cada um cabe decidir aquilo que alcança. E podemos sempre vigiar os pensamentos, sentimentos, emoções, deixando com o outro que é dele, ficando com aquilo que é nosso, não nos envolvendo nas mágoas, medos, receios do outro. Também tem isso, a gente toma pra gente, né? Muitas coisas que são da outra pessoa e cabe a ela resolver, enfim. E, para finalizar, quando sabemos que estamos emaranhados, precisamos tomar a consciência e não sustentar a baixa frequência. É claro que é inevitável, subidas e descidas, mas questione. É meu, é do campo, é do outro, essa sensação, esse desconforto, esse mal-estar, essa angústia. E transmutar. A energia não é perdida, a energia não desaparece, ela pode ser e deve ser
transformada. Vórtice violeta, espiral violeta, uma chuva violeta, uma fogueira violeta, um chuveiro violeta na hora do banho. Fechar os olhos e imaginar envolto numa névoa violeta, para estabelecer um bem-estar novamente e colocar limites para nós e para o outro. Não é brigar, discutir, nem manter raiva, ódio. A gente fica irritado, a gente às vezes tem raiva de algumas coisas, mas não se manter nisso. Deixa vir a raiva, questiona. Raiva é o que eu preciso aprender agora, nesse momento. Por que eu tenho essa raiva? Da onde vem? Qual é o gatilho que tem em mim? Qual é a memória? Qual é o bloqueio que eu tenho que me faz ter essa raiva? Delimitar o espaço aonde vai o meu direito e quando começa o do outro, até onde as pessoas podem interferir nas nossas decisões. Palpites, né? Qualquer um tem palpites, opiniões, ideias, e tá tudo certo, as pessoas têm o direito de falar o que pensam, mas não necessariamente precisamos permitir a intromissão. Isso já é outro assunto. Elas podem pensar, até falar, mas a ponto de se intrometerem nas nossas decisões ou apontarem o que é certo ou errado, aí já ultrapassa um pouquinho. Orar e vigiar, cada um com suas vivências e com a sua trajetória. Gratidão a quem acompanha o meu trabalho. Em breve, novidades. Estou divulgando um site e estou lançando alguns trabalhos aí gravados também. Para quem tiver interesse, em breve eu vou comunicar. Continuamos também com a revista A Caixa, que esse ano foi lindíssima. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Assim outras pessoas poderão conhecer o canal. Gratidão a todos e a cada um. Seguimos juntos e estamos sempre conectados no amor, na paz, na luz e na gratidão.